Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Cachorro Natureba. Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre óleos essenciais para cães. Muita gente tem me pedido esse tema. Como vocês sabem, eu trabalho com nutrologia, sou especialista em neurologia e nutrologia. Não sou especialista em óleos essenciais, mas como eu estou vendo muita procura aqui por informação a respeito, eu chamei um especialista para participar dessa live hoje, que é o Vitor, do Gota Consciência, um biólogo que entende tudo de aromaterapia e vai falar um pouco desses óleos essenciais para a gente hoje. A gente vai conversar bastante e principalmente critérios que a gente precisa ter para estar usando esses óleos, para estar fazendo tanto de forma inalatória quanto de forma tópica, o que é mais importante, de uma forma segura para os nossos peludos, né? De vez em quando eu compartilho algumas informações aqui com vocês da minha experiência clínica com os óleos essenciais, que já vem de algum tempo, né? Conforme eu venho conversando com colegas veterinários, especialistas em aromaterapia, em óleos essenciais. Então eu sempre estou divulgando informações aqui para vocês a respeito desses óleos essenciais, baseado no que esses colegas especialistas falam, assim como das ervas, né, pessoal, que eu adoro estar utilizando. E também pego sempre referências com colegas especializados em ervas, né, em fitoterapia, tá bom? Então, deixa eu chamar o Vitor aqui para estar participando com a gente. Só um minutinho. Solicitação, e ele já deve estar por aqui. Ele está numa semana bem corrida, que ele está fazendo alguns cursos, mas já ele está aqui conversando com a gente. E o que eu queria lembrar sempre para vocês, não só com relação a óleos essenciais, como nutracêuticos, como fitoterápicos, como homeopáticos, é muito importante que a gente utilize produtos de qualidade, né? Então, muitas vezes, esses produtos de qualidade não têm um preço tão acessível assim, principalmente a nível de Brasil, né? Mas a gente tem que buscar sempre informações a respeito do fabricante. Estou falando aqui para quem chegou agora, não só em relação a óleos essenciais, estou falando em relação a tudo, pessoal. A gente sempre tem que buscar referências de empresas que utilizem esses óleos de forma correta, principalmente na fabricação, né? Para que a gente não tenha problemas aí para estar utilizando esses óleos, tanto em nós quanto em nossos peludos, tá? Então, a qualidade desses óleos é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta na hora de escolher um óleo essencial para usar, tanto para a gente quanto para os peludos, né? E empresas de qualidade quer dizer que esse óleo tem uma qualidade muito superior. Quer dizer que esse óleo ele não tem nada adicionado ali. Quer dizer que esse óleo é puro. E quanto maior a pureza desse óleo, maior a sua segurança. Tá? Então hoje a gente vai conversar um pouco. Tem gente falando aqui da doTERRA. Eu amo os óleos da doTERRA. Tem até alguns aqui, ó, que eu sempre mostro nas minhas lives. Esse aqui de lavanda, que eu uso muito em consultório na hora de atender, principalmente aqueles cães que são mais reativos, né? Ele chegou aqui. Vou aceitar ele aqui, peraí. Então, eu sempre utilizo umas gotinhas no difusor do consultório para dar uma aliviada no ambiente, para esse cão ficar menos reativo, e ajuda muito, além do frankincense, que eu sempre... Olha ele aí, o Vitor. Tudo bem? Seja bem-vindo, Vitor. Olá, saudações aromáticas, que coisa boa! Pois seja bem-vindo. Estou conversando um pouco com eles, falando um pouquinho, dando uma introdução do que a gente vai conversar hoje, né, sobre os óleos essenciais, diz que você é referência no assunto e que vai explicar um pouco para a gente aqui como funciona, como escolher um óleo, um aromaterapeuta para estar acompanhando esse paciente de forma correta, não é isso? Perfeito. Pois tá perfeito. Pode continuar que a gente dá Isso. seguimento. Então, eu estava falando também de empresas que é bom a gente estar de olho,
principalmente na qualidade dos óleos, com que esses óleos são fabricados, para não estarem aí sendo adicionados coisas que não devem, né? Ou seja, na pureza desses óleos. Acho que você vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Também falei que eu não sou aromaterapeuta, não sou fitoterapeuta, sou nutróloga, mas eu já utilizo alguns óleos essenciais, pouquinhos, e de vez em quando eu divulgo aqui um pouco da minha experiência. Mas como eu vi que no último post teve muita gente perguntando mais um pouco sobre os óleos essenciais, eu decidi te convidar para esclarecer um pouco sobre esse mundo dos óleos essenciais, já que eu não sou uma especialista nisso. Seja bem-vindo, Vitor. Legal, muito prazer, muito legal. Adorei o convite. Eu acho que é muito pertinente, né? É uma maneira, você diz assim, eu não sou fitoterapeuta, não sou aromaterapeuta, mas sou nutróloga, que assim, anda muito parecido, né? Anda muito. Eu estava dando uma olhada no seu perfil, que você fala de dietas específicas, né? Diminuindo inflamações, diminuindo vários problemas intestinais, metabólicos, dieta cetogênica. Achei fantástico. Nunca tinha ouvido falar, né, de veterinários que tem essa abordagem um pouco mais nutracêutica mesmo, né? Sim. De buscar entender eu falei disso hoje, sabe? Da higeia, da manutenção da saúde, né? Porque se fala muito da cura da doença, mas não se fala na manutenção da saúde, que é muito mais importante, do meu ponto de vista, sem do que a dúvida. gente ficar preocupada em curar. Né? Exato. Então, acho que muito legal. Falei disso hoje, inclusive, porque eu não sei como é o símbolo. Eu vou até ver isso, porque eu quero ver como é o símbolo da veterinária. É? É um mais uma vez, o bezinho. símbolo da veterinária tem o bastão de Asclépio. Tem o bastão de Asclépio, sim, né? Que é sim, e tem um deus da bezinho. medicina. Né? Exato. Tem o vezinho veterinário e o bastão de Asclépio, que é o bastão com a serpente, né? O deus Asclépio, ele carregava aquilo ali. Exato. E ele tinha 3 filhos. Ele tinha 3 filhos, né? Era Panaceia, a deusa de cura de todos os males, Iaso, que é a deusa dos medicamentos, dos remédios, e Igeia, que é a deusa da manutenção da saúde. E aí é exatamente onde os nutrólogos entram, né? E não é à toa que o pai da medicina moderna, que é Hipócrates, que era um grande discípulo cultuador de Asclépio, ele tinha como base da medicina dele a Igeia. Não era Iaso, não era o remédio, nem era a panaceia, que era a cura de todos os males, era a manutenção da saúde. Por isso que ele tem aquela frase máxima, né, na medicina, que é pouquíssimo utilizada para os médicos, vamos dizer assim, hoje no mundo como estamos, que faz do teu alimento o teu remédio, faz do teu remédio o teu alimento. É uma síntese da IgE. A manutenção da saúde. E a prevenção, né, Vitor? A prevenção vem sempre em primeiro lugar, né? Porque geralmente as pessoas procuram ajuda tanto de aromaterapia, quanto de nutrição, quanto de fito, quanto de homeopatia, ajuda natural quando vem o problema, né? Não pensa na prevenção sempre, que é mais importante. Exatamente. E ainda antes da prevenção, é a manutenção da saúde. Exato. Porque aí você não tem problema, né? Exato. Então é isso, é perfeito. É perfeito. Eu acho que tem muito alinhamento aí com a sua prática, com a sua visão, né? Eu fico assim eu vou confessar que eu fico muito assustado com o grau de pessoas especiais que estão surgindo aí no mercado, com uma visão completamente diferenciada, saindo do mainstream, saindo do que todo mundo diz, para realmente começar a falar de outras coisas, realmente cuidar, né, com outro olhar, com outra visão, e é tudo que o mundo está precisando hoje, né? Nossa, então, com certeza. Eu fico muito de ter uma veterinária que fala de dietas cetogênicas, que trabalha com nutrologia e prevenção de doenças, quando a gente vê hoje na medicina veterinária que é altamente alopática, né? Que não fala em prevenção, fala de medicação. Claro que eu acredito que você não vai abolir a prática, né, clínica, mas você com certeza se preocupa com a manutenção dos seus clientes, dos seus pacientes. Com certeza. A manutenção da saúde deles. Então, incrível, incrível. E aí a gente entrando um pouco nas plantas, né, o mundo das plantas, e como é que elas podem, vamos dizer assim, auxiliar, como é que elas podem, vamos dizer assim, interagir de uma maneira que possa
fazer isso, causar essa manutenção da saúde. E quando a gente fala também, já que a gente está falando de animais, né? E são animais domésticos, são os pets, eles vivem muito próximo do ser humano e Com passam por muitos certeza. problemas que, por falta de comunicação e Sim, principalmente de linguagem, a gente não consegue identificar alguns problemas e que são sim, problemas de saúde mental, né? com Saúde mental. certeza. Então, estresse, ansiedade, né? Problemas assim que, vamos dizer assim, são de natureza humana, a gente encontra nos pets. A gente É, encontra nos é. animais Eles e eles são absorvem, muito né, mais, Vitor? Eles absorvem muito isso da gente, absorvem né? tudo. Eles são É, muito sensíveis. sim, Eles leem micromovimentos, eles leem tons de voz, eles leem sim, cheiros. E aí eu vou sim. começar a falar dos cheiros. Eu posso falar? Olha, se você deixar falar, eu Lógico! Mas você fico tá aqui falando, para viu? isso, a Então, palavra é tua. quando você tiver alguma coisa para falar, pode me interromper, faz assim que eu me ligo, Pode porque assim, se deixar. deixar eu falo bastante, eu fico bem Pode empolgado. falar, pode falar. Né? E o mundo dos animais é bem diferente do nosso mundo. Eu sou biólogo, né? Então, assim, eu gosto muito dessa perspectiva não especista, né? A perspectiva de encontrar as individualidades, as particularidades e o mundo de cada um dos seres. Né? Tem gente que Sim, fala que as plantas têm sentimento, elas não têm como a gente tem, mas elas sentem o mundo. Né? E os animais também, eles têm uma sensibilidade que você falou, sim, eles absorvem com muito, muito mais sensibilidade mesmo, com sutilezas que a gente nem tem consciência disso, né? A verdade. professora Luísa Lina, ela falou um dia desse, ela falou assim, o ser humano, ele nasce com habilidades quanto potência, mas nascemos com essas habilidades sem saber desenvolvê-las. Já os animais não, eles têm muitas potências já bem desenvolvidas, né? Com Eles já certeza. nascem com muitas habilidades e, assim, instinto, sobrevivência, sabendo como se posicionar, sabendo identificar problemas, sabendo identificar perigos, né? Com É, muito mais é. destreza do que nós. Isso é importante você ter falado, porque como a gente vai falar um pouco de aromaterapia hoje, de óleos essenciais, é importante lembrar que os cães, eles têm milhares de receptores de olfato a mais que nós, né? Então, certamente, coisas que pra gente são seguras, para eles não são, né? Muitas coisas não Isso, são os óleos essenciais. Então, é importante a gente esclarecer isso hoje, né? Porque muita gente acha que a dosagem é igual, ou que a gente pode simplesmente pegar um óleo essencial e jogar em cima do cachorro e ele ficar cheiroso e isso vai resolver os problemas dele. Não é isso, né, Vitor? não, não é isso de jeito nenhum. E aí você falou de uma coisa muito importante, que é a sensibilidade, né? O olfato para o ser humano, a gente tem que trazer sempre para a perspectiva, né, Jaque, Claro, para o ser claro, humano, porque somos os donos, né? Então a gente trazendo essa claro. perspectiva humana, a gente consegue entender o mundo dos animais. O ser humano, ele tem um mundo praticamente anósmico. Que é isso? É sem cheiro. Nosso Sim. mundo é praticamente anósmico. Quando é que a gente percebe os cheiros? É quando alguém tem um perfume, usa um óleo essencial, é na cozinha, na hora do comer, é no banheiro, não preciso nem comentar, né? E na cidade, em alguns momentos ali, né? Em alguns momentos você passa no É, esgoto, passa na padaria, passa numa farmácia, numa loja de sim, roupas, você sente sim, um aroma. Fora isso, nosso mundo é anósmico. é, Muito embora os cheiros, eles tenham um impacto muito grande no nosso comportamento, nas nossas emoções, no nosso pensamento, né? E o bulbo olfativo, dentro da evolução do cérebro, é quem origina. O bulbo olfativo é quem origina o cérebro. O é, bicho, antes de ter intelecto, antes de qualquer coisa, ele tem que saber o que sim, pode comer e o que não pode. Então sim, ele tem que saber se pode comer, isso pode, isso não pode. Se ele come o que não pode, ele morre. Se ele sim, morre, ele não tem filho, então não nasce mais quem tem esse problema. exato. Agora, quem sabe o que pode comer, quem rejeita o que não pode, consegue propagar a espécie, consegue desenvolver. Quanto mais você memoriza o que pode comer, o que não pode, você vai errando menos e aí vai tendo mais sucesso evolutivo. E aí o cérebro vai crescendo a partir daí. Então, Isso, a estrutura neural é toda construída em cima do bulbo olfativo. Por isso que o bulbo olfativo humano, ele tem um enraizamento direto no sistema límbico, no sistema emocional que os mamíferos têm. Né? Logo em cima da ponte do tronco encefálico tem o sistema límbico ali, e ali é que sai o bulbo olfativo. Né? E aí, você falou muito bem, né? Você como veterinária falou com muita propriedade que os cães eles têm muito mais receptores, mas não são só os cães. Todos os animais têm um bulbo olfativo sim, muitíssimo mais sim, pronunciado do que o sim. nosso. Eles precisam Então, caçar, nós né? temos Precisam sobreviver.
Isso. E aí o que acontece é que nós acabamos ficando com essa defasagem, né, É, dos aromas, dos cheiros, da influência dos cheiros quanto sentidos de percepção do mundo, mas os animais são o principal. sim, Muitas vezes é o principal sentido, né? O principal sim. sentido. Você vê que o comprimento dos animais como é? É cheirando. É cheirando ali as glândulas anais, é cheirando a genitália, é É, cheirando o pelo, é cheirando os rastros, é cheirando tudo. sim, Tudo. Eles sentem o mundo pelo cheiro. Ele sim, distingue um cheiro do outro quando a gente distingue o vermelho do azul. Né? sim. Então, assim, ele tem uma percepção olfativa muito ampla. Muito E aí a grande. gente começa a entrar nas questões de sensibilidade. Porque Aham, quanto mais apurado, quanto mais desenvolvido, mais sensível. Mais sim, sensível. Além de sim. vários outros aspectos que a gente precisa levar em consideração, né, Jaque? Mas É, principalmente a sensibilidade olfativa. E aí? sim, Se a gente não tem, porque eu e você estamos aqui conversando, a gente está falando, temos uma linguagem, né, a gente consegue se entender, fala sobre o sentido, exato. fala sobre a própria linguagem. Mas e os animais que não conseguem falar com a gente? Que ele não consegue dizer, ó, gerânio eu não gostei não, prefiro lavanda. Não consegue dizer isso. Como é que a gente faz? Né? Quando um gato sente um Exato, aroma e ele não consegue gostar, como é que ele faz se ele estiver confinado? Como é que a exato. gente protege ele? Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque não é a mesma É, coisa, não pode ser tratado da mesma forma. Eu com tenho, por certeza. exemplo, casos de pacientes que me entraram em contato comigo. Eu vou dizer para você que eu não tenho muita larga experiência em atender pets, tá certo? Muito embora eu goste, eu estude, né? Mas eu não tenho muitos porque acaba que as Sim, pessoas não querem sim, aromaterapia para si mesmas, não querem para os sim, pets. sim. Mas eu tenho clientes que acabam perguntando: olha, você pode fazer um atendimento para o meu cachorro? E aí teve um caso de uma cliente que ela passou por um processo bem difícil, que foi, ela usou um difusor desses de uso de óleo essencial dentro do quarto, certo? Estava com problema de congestão nasal, usou e foi dormir. Aham. E o gatinho dela estava lá dentro. E Olha, amanheceu o gatinho morto. O gatinho estava morto. Ele olha amanheceu só. morto. E aí, quando foi fazer uma perícia, ele estava com Sim, intoxicação. Ele aham, estava morrendo intoxicado. sim, Provavelmente logo nos primeiros minutos, na primeira hora ali, ele teve uma sim, intoxicação. E sim, aí descobriu o que era. Quando foi descobrir o que era, quando ela me disse o que, é que ela tinha usado, porque na perícia não conseguiu identificar, ela não conseguiu sim, nem saber exatamente o que era, mas era uma intoxicação principalmente neural. Ele teve uma parada neural e aí teve um problema cardiorrespiratório. aham, E aí o que foi? Foi o uso de óleo essencial que não pode ser utilizado por gatos. sim, De jeito nenhum. Que são sim, óleos essenciais ricos em cânforas, ricos em sim. cetonas, que os gatos não conseguem metabolizar. E É, aí os ele começou gatos, com né, Vitor? aquilo. Desculpa interromper. Os gatos, eles têm uma medicina à parte, né? Então, é uma coisa bem específica, bem direcionada. E eu sempre Bem falo no meu direcionado. Instagram muito de cães, que é a minha especialidade. Então, eu deixo os gatinhos para quem é especialista em gatos, porque eles têm essas particularidades, exatamente o que você está falando. Tem coisas que, para Isso. um cão, não faz nem cosquinha, mas para um gato pode levar um óbito. Isso, exatamente. Pode levar ao óbito. Ele não tem vários grupos de enzima que metabolizam várias Sim, substâncias, sim, né? Então a gente precisa sim. ter. A gente não pode romantizar ao ponto de colocar e incorrer o nosso bichinho, nosso ente familiar ali de quatro patas em É, risco, né? A gente não com pode. certeza. Então é super importante sempre saber o que se está fazendo, Isso aí. saber bem o que está fazendo, né? Porque aí a gente realmente garante a segurança deles, garante uma boa orientação e a gente não vai, né, incorrer num erro como esse. E a pessoa estava assim, num luto, né? Porque Ah, ela se imagino. responsabilizou, né? Um gatinho de mais de 10 anos na família, ou seja, tem problema, né? Acaba É, acontecendo uma coisa. lógico, E ela ficou lógico. com medo dos óleos essenciais. Eu disse, não, não tenha medo dos óleos essenciais. Tenha medo da falta do conhecimento, de você não Exato, sabia, exato. né? Da falta Então, de dado informação, né? E sempre, né, Vitor, na dúvida se pode ou não, procure um especialista, né? Que ele certamente vai te ajudar. Se teu propeludo tem um problema mais grave, né? Não é aquela coisa que a gente. Porque a gente sabe que os óleos essenciais, eles têm, quando não tem um acompanhamento, eles não podem ser usados por longo prazo, não é isso? Até por questão de muito segurança. bem. Então é bom a gente falar Isso. isso, não usem por longos prazos, né? Sempre Isso. procurem ajuda profissional para poder estar dando seguimento a qualquer tratamento, né?
Isso, exatamente. Longos prazos, doses fortes, Sim, precisa doses, sempre doses mais baixas, isso em exato. tempos esporádicos. Então, eu vou falar de algumas coisas que são importantes, já que a gente Sim, está falando de cães, sim, né? Os é, animais, os animais, eles sabem o que eles precisam, certo? Na verdade, nós também sabemos. Nosso nariz, ele é um grande dedo duro. Eu tenho até uma técnica, né, que eu ensino nas minhas formações, eu ensino umas técnicas que é de aromaterapia intuitiva. Claro que eu ensino toda a parte clínica, toda a parte prática, toda a parte técnica, como incluir arte nisso daí, mas eu gosto também de trazer outras medidas sutis, né? Então a intuição é uma delas. E a claro. gente precisa estar muito sensível à nossa intuição para saber o que é, para saber ouvir ela, né? Não rejeitar e poder aproveitar dessa vozinha que nos fala aqui, ó, aquele dedinho ali que fala aqui com a gente. E Isso. o nariz, ele muitas vezes quer exatamente o que a gente precisa. O nariz, ele indica exatamente o que a gente precisa, certo? E aí, os animais, eles têm, como a gente já falou, um nariz bem avantajado, né, vamos dizer assim, quando a gente compara com o ser humano, né? Enquanto que o ser humano tem o quê? 5 milhões de receptores olfativos, um gato tem 300 milhões, É, muito mais são que a gente, milhares a 60 mais, vezes, né? muito, muito, 60 vezes a mais, está sendo É. muito amplo, né? E como é que a gente faz, por exemplo, para oferecer para o nosso cão, oferecer para o nosso gato um óleo essencial e garantir que não vai haver um problema? Né? Como você, o público é mais de cães, vamos falar dos cães, certo? Que os cães têm várias particularidades legais. É. Primeiro que os cães têm muitas emoções parecidas com as humanas, né? Eles estão muito mais tempo de domesticação. Então, quando a gente for oferecer um óleo essencial para um cão, a gente primeiro tem que pedir a permissão dele. E ele Olha, ou dá ou isso não é dá. importante. Isso é muito importante, mas é muito importante. Parece um detalhe, parece uma coisa meio mística, mas não é. A gente precisa da permissão do animal. Como é que a gente se aproxima do animal? Como é que a gente se apresenta? Tem algumas maneiras, né? Aí você tem que conhecer bem o seu cão, porque tem os mais afobados, tem os mais, né? Eles têm personalidade também. Então a gente precisa, Sim. primeiro, saber lidar com isso. Mas quando a gente for oferecer um óleo essencial para um cão, é super importante que a gente ofereça para ver se ele quer ou não quer. Então, por exemplo, eu estou com um óleo essencial de lavanda e eu estou achando que meu cãozinho, meu peludo está ali ansioso. Aí eu vou oferecer lavanda para ele. Aí eu boto assim, ó, com o frasquinho mesmo. Eu abro o frasquinho e faço assim. Ele vai aproximar. Se ele gostar, ele vai ficar aqui, ó. Se ele quiser comer, ele gostou. Ele gostou muito. Ele vai querer comer. Aí, opa, não. Assim não, calma. Né? E aí você, legal, gostou. Anota, anota, gostou da lavanda. Olha, isso é Vamos uma oferecer. dica boa, hein? Uma dica de profissional. Anota tudo, hein, pessoal? Aí você anota. Aí depois você vai lá, aí oferece um cedro. Você sabe também que é seguro pro cãozinho. Aí você oferece um cedro, aí você bota assim, ele chega perto, ele nem chega perto, já rejeita. Já faz assim. Aí você diz, cedro não. E aí você vai, pega um outro óleo essencial ansiolítico, traz uma camomila romana, que também é muito bom. Aí você oferece para ele, aí ele, não, não quer. Aí diz, tá Não. bom, então desses três você gostou da lavanda. Aí você pega a lavanda de novo e faz o segundo teste. Bota ali, ele, então é isso mesmo, é lavanda. Então tá bom. Então, ó, lavanda, legal. Então já sei que você quer lavanda. Ele não erra, ele não erra. Como é que a gente aplica lavanda? Adoidado, para ele ficar cheiroso? Não. De jeito nenhum. Aí, agora, nesse segundo ponto, ele escolheu o óleo essencial que ele quer. Tem algumas maneiras de oferecer. Você pode fazer assim. Eu, quando eu vou tratar, por exemplo, de cão de outra pessoa, eu faço assim. Aham. Se você tem o seu cãozinho que conhece a personalidade dele, se não é um cãozinho que ele abocanha as coisas quando vê, né? Porque eu tenho um cachorrinho que ele não abocanha nada. Né? Agora tem gente que tem cachorro que o que vê Come abocanha. Pode ser tudo. venenoso, pode ser. Come tudo for espinha, se for vidro, se for o que for, bota na boca, né? E come. Né? Sim. Então, tem que conhecer bem a personalidade do seu cão. Outra coisa que você pode fazer é deixar os três vidrinhos aqui, ó, a mais ou menos 80 centímetros a 1 metro de distância um do outro e oferece, para ver o que ele faz. Deixa Aí ele vai ver, lá né? cheirar Deixa ele um, solto, ver o que que ele ele vai. interage, ele interage. Aí ele cheira um, não gosta, cheira o outro, nem chega perto, cheira o outro, ele fica querendo ali, talvez ele queira lamber o frasco. Aí esse ele escolheu. Ele fez uma escolha. Certo? E aí você pode. Existem algumas maneiras de você se aproximar, mas sempre pedindo a permissão. E essa Sim. permissão
quem diz é ele. Ele que vai Sim. dizer, ou ela que vai dizer. Olha, eu quero esse. Isso é É isso. muito legal, porque isso é para tudo, sabe, Vitor? Eu costumo fazer isso com os alimentos também, porque às vezes as pessoas falam, eu quero muita variedade na dieta, eu quero muitos nutracêuticos, mas teu cão está preparado para isso? Vamos entrar devagarzinho, vamos ver o que ele realmente quer, o que ele realmente gosta, para isso se tornar uma coisa prazerosa para ele, não é? É assim para E isso, tudo. sempre. Para tudo. Para tudo. Ele faz o que ele quer. É Né? exato. Ele faz o que ele gosta, faz o que é prazeroso, né? A É. gente não faz? Como é que a gente pode pensar Exato, diferente, né? exato. Do cão, do tal. Então é isso. Então o primeiro ponto é esse. Depois que ele escolhe, aí a gente elencou, vamos dizer assim, escolheu três, elencou um, que é o que ele escolheu, decidiu, aí agora a gente vai pensar no uso. E aí temos que pensar qual é a forma do uso que nós temos Isso. disponível, qual é a forma mais eficaz para aquele cãozinho, para aquele problema que ele está passando, para aquela situação, né? E vamos decidir como é que vamos dizer assim, criar um ambiente, uma atmosfera, um ambiente em que ele vai conseguir se aproveitar disso. Então, por exemplo, qual foi o problema do gato dessa minha cliente? Ah, Ela sim. deixou ele confinado dentro do quarto dela com um difusor ligado. Ele deve ter enlouquecido Então, ali, né? ele fica letárgico, ele vai ficando letárgico e morre. Ele É, acaba tendo uma parada cardiorrespiratória. Ele fica letárgico, ele não fica eufórico, ele fica letárgico, sim, porque é neurotóxico. tá. Entendeu? Então, causa uma letargia nele. Aham, Os gatos a gente não pode aplicar topicamente, por causa do hábito de lamber. A não ser sim. que você use qual é o nome daquele ali? O colar elisabetano, né? Eu chamo de botar o animal para procurar sinal do satélite. Coitado, se eles soubessem falar, coitado, eles falavam, coloca em você. O cachorro odeia isso. Eu disse, Nick, você está procurando o sinal do satélite? Ele fica olhando para mim assim, É, desse jeito. sentado de frente, como quem diz assim, tire agora, Não, pare com essa brincadeira. Certo? Então, e aí o que acontece? A gente precisa sempre deixar uma rota de fuga. O que é uma rota de fuga? É uma fresta na janela, é uma porta entreaberta. Se o animal não gostar, ele vai sair. Se exato. ele gostar, se beneficiar e tá bom, ele vai sair. Mas se ele não tiver por onde sair, aí a gente pode incorrer num risco que aí a gente precisa falar, que é sobre a toxicidade. Né? Ótimo. Porque pelo mesmo motivo que um óleo essencial ele pode, por exemplo, ser sedativo por alguma afinidade neural, por diminuição da ansiedade, uma exposição maior, estaremos colocando aquele órgão, aquele sistema corporal num nível acima do que é terapêutico. Então, Sim, acabamos ultrapassando o limiar de terapeuticidade e começamos a entrar nos problemas de toxicidade. Né? E sim. aí, a gente tem que falar do tempo de exposição. Quando a gente fala de toxicidade, a gente precisa falar de tempo de exposição, Isso. certo? Precisamos falar de dosagem, precisamos falar de forma de aplicação, né? Para a gente poder ter bem consciência Isso. do que estamos Isso é falando. muito importante, né? A forma de aplicação. A forma de aplicação é super importante. Então, por Vitor, exemplo, a diluição, né? A gente não pode esquecer. Tem que falar da diluição. isso é a concentração, né? A Da concentração, a concentração, dose. Quando isso. falou a dose, a dose é Isso. isso, é a Tá. concentração. Então, além disso, fora isso, né, eu estou falando da aplicação prática. Além disso, temos que ter óleos essenciais de boa qualidade, certo? Porque também é uma outra questão. Vitor, Sim. qual seria, dentro da aromaterapia, a maneira mais segura? Porque o óleo essencial, né, para quem não conhece a aromaterapia, o óleo essencial ele é 100% feito de princípios ativos. Né? Ao contrário de floral, que tem zero de princípios ativos, os óleos essenciais estão num outro lado, no eixo de uso das É. plantas, que é 100% de princípio ativo. Ou pelo menos deveria ser, né? Sim, Já, porque aqui no Brasil a gente tem muitas adulterações ainda sim. por um gap de legislação. Mas tudo bem, falando disso, a gente poderia elencar como o uso mais seguro dentro da aromaterapia são os dos hidrolatos. Os Ótimo. hidrolatos são muito, muito mais seguros do que o uso dos óleos essenciais, principalmente para quem é leigo no assunto e que não quer consultar um profissional. Né? Sim, Às vezes a pessoa não sim. quer consultar um profissional, quer Exato. Ou também consultar nos não Googles. tem condições financeiras para, Não tem no condição. momento, quer iniciar alguma coisa e mais adiante fazer um acompanhamento profissional, né? Isso. Então, o uso do hidrolato é muito mais seguro
muito mais efetivo, incorre a muito menos erros, você pode Sim. utilizar em concentrações até maiores sem problemas. Certo? Sim, Porque ótimo. enquanto que no óleo essencial é 100% de princípio ativo, no hidrolato vai ter 2, 3% assim, estourando de princípios ativos, e que são princípios ativos diferentes. Enquanto uns são lipossolúveis, outros são hidrossolúveis, então eles ficam separados em fases mesmo, né, durante o processo de destilação. E aí a Sim. gente pode utilizar em até um hidrolato até 50%, né, em diluição. Enquanto que um óleo essencial, para cães, precisamos sempre pensar em diluições como se fossem para bebê. É, Então, uma diluição para um bebê é 1%, é 2%. Né? Então, para os cães é desse jeito, sim, 2%, no máximo, com maior, 3%. sim. Né? E em cães menores, 1%, 0,5%. Para você Exato. poder garantir que vai ter um uso com uma exposição baixa, né? E também com um efeito terapêutico. A gente também não pode ter um efeito abaixo do limite da É, porque terapeuticidade. não tem Né? muito E a gente pode fundamento. também proteger o cão, porque às vezes tem óleos essenciais que eles podem ingerir e eles vão querer ingerir. Muitas vezes tem gente que diz assim, olha, meu cachorro adora o hortelã-pimenta. Eu disse, ó, não é Ah, legal ele estar lambendo hortelã-pimenta. é, Mas ele adora, ele quer comer. Eu disse, tudo bem, mas não é legal, certo? Você pode estar expondo ele a um risco. é, Seria bom saber o porquê, seria bom saber qual é o desequilíbrio. Ele está bem? Não, está super bem. Está se alimentando bem? Está super bem. Está ativo? Está super bem. Então, ele não precisa do exato, hortelã-pimenta. É exato. farra, é farra. Então, é não mesmo, não deixar. Não deixar ele se expor ao hortelã-pimenta, porque o hortelã-pimenta tem cetonas, e essas cetonas muitas vezes podem ser tóxicas, podem ser ruins para ele. Ótimo. Certo? Muito embora que a melhor absorção para o cão é a mucosa nasal. Eles adoram. Como eles têm um focinho maior, eles têm uma mucosa muito maior do que a nossa, e a absorção nasal é muito mais Muito alta. Por mais que ele grande. dê uma lambidinha ali, a mucosa bucal, a mucosa toda ali, até chegar no estômago, não chega quase nada, uma porcentagem muito pequena. Sim. Né? Mas mesmo assim, é importante a gente proteger o nosso bichinho lá de esse tipo de exposição. E aí, eu falei da rota de fuga, que eu acho super importante, né? Sempre deixar algo aberto Sim. para ele ter o poder de escolher. Falei da escolha dele olfativa. E aí eu acho que a gente pode falar. Eu não sei se sua audiência vai ter perguntas, eu posso também me debruçar sobre elas um Alguém pouco. está Mas, perguntando sobre hidrolato, o que que é? certo. O hidrolato. O que é o hidrolato? O hidrolato é com H, tá? Hidro de água mesmo. Certo? O que é um hidrolato? Às vezes você vai achar na literatura hidrossol também, certo? Você pode Isso. achar com esse nome. O que é? O processo de destilação, ele é um processo de separação. Né? Então você pega, não sei se vocês já viram um destilador, mas ele é uma panelinha aqui que vai ficar aqui com a matéria orgânica, com as plantas, vamos dizer, lavanda. Né? Ela vai ficar aqui. Tem alguns tipos de destilação, vou falar do meu jeito mais simples, né? Que é uma destilação laboratorial. Bota com água, a lavanda está aqui, liga um foguinho aqui embaixo. Vai aquecer aquilo, vai evaporar. Esse vapor que evapora, evapora com óleo essencial e vapor de água. Quando esse vapor é evaporado, a gente conduz ele num caninho que tem uma serpentina. Sim. E essa serpentina passa água por dentro dela. Né? Deixa eu pensar como é que eu posso explicar isso para vocês. É como se tivesse uma serpentina e tem um tubo dentro da serpentina, por fora da serpentina. Então, o vapor vai passar por dentro da serpentina, mas entre a serpentina, a parede da serpentina e o tubo vai passar uma água gelada ali, que vai resfriar aquele vapor de volta. E aí, quando ele resfriar, ele volta à fase líquida e pinga do outro lado, onde a água fica embaixo e o óleo essencial, que é menos denso, ele fica boiando. E aí a gente separa. Né? O óleo essencial ele fica boiando, ele não se mistura na água, enquanto que a água embaixo, essa água destilada com plantas, a gente chama de hidrolato. Um a gente chama de óleo essencial e o de baixo a gente chama de hidrolato. O Olha que hidrolato nada mais barato. é do que uma água destilada, aromatizada, com aquela Sim, planta que a gente usa. sim. Que Tá? ótimo. Isso é um hidrolato. Certo? Pronto. Certo? Entendeu? Pronto. Então é isso. Os hidrolatos eles são bem mais acessíveis do ponto de vista de preço, mas eles são muito mais perecíveis do ponto de vista de conservação e muito mais raros, exatamente pelo mesmo motivo. Porque, assim como, por exemplo, você traz um óleo essencial de gerânio, vem da Turquia,
não tem muita grande produção de óleo essencial brasileiro, de gerânio, vem da Turquia, os hidrolatos também vêm de lá, porque é onde é feito o óleo essencial, é de onde é feito também o hidrolato. Mas o hidrolato ele tem uma perecibilidade muito alta. O hidrolato dura 3 meses, 4 meses. Depois desse tempo, não é mais um hidrolato bom. Aí vão usar conservante, vão usar alguma coisa, ele não vai ser mais um hidrolato bom. Ah, mas você está dizendo que é o melhor, mas ao mesmo tempo é difícil de achar. É muito difícil. O ideal é você buscar, por exemplo, destilarias artesanais próximo da sua região. Você fala de onde, Jaque? Eu sou de Vitória, mas eu moro em São Paulo hoje. Moro em São Paulo. Em São Paulo tem muitas destilarias, a região sudeste tem muitas destilarias, Minas Gerais tem muitas destilarias, você pode encomendar, né, de modo que você consegue os hidrolatos muito mais frescos. Está tendo um boom de produção de óleos essenciais artesanais. Isso é muito bom, porque vai começar a diversificar opções no mercado. E eu quero cada vez mais incentivar as pessoas a utilizarem óleos essenciais essencialmente brasileiros, hidrolatos brasileiros, né? Claro, com certeza. A gente tem muita riqueza aqui, né? Muita coisa boa, né, Vitor? A gente não precisa exportar nada. A gente tem muita coisa boa mesmo. Então você pode procurar esses hidrolatos, são muito seguros, né? São muito mais frescos. Quanto mais fresco, melhor. Se você pegar um hidrolato hoje, separa ele, tipo, comprou um hidrolato, aí vem num frasquinho lá, 200 ml. Aí você pega 100 ml e congela. E os outros 100 você continua usando. Vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, vai usando, vai usando. Ah, que bacana. Quando você estiver mais ou menos no finalzinho, você pega esse hidrolato e compara com aquele congelado. E você vai ver que o aroma é completamente diferente. Completamente diferente. Então, ele tem uma perecibilidade. Como ele não tem muitos princípios ativos e ele é hidrossolúvel, os micro-organismos, bactérias, leveduras, crescem ali e acabam degradando. Não tem conservante, né? Então, já fica mais fácil o crescimento mesmo. Esse conservante, para mim, já perdeu muito. Né? Eu prefiro coisas mais frescas. Se você quiser um hidrolato, use um hidrolato fresco. Senão, o óleo essencial é mais apropriado e é bem mais acessível do ponto de vista de você encontrar, muito embora ele seja um pouco mais caro quando você compara os preços. Porém, as doses são muito menores, então você pode usar com muito mais facilidade. Vou dar uma dica para você, já que a gente está falando de dose e diluição, é que eu desenvolvi uma calculadora. Olha, que barato! Fazer uma diluição de óleos essenciais, né, com segurança, sem ter que errar, sem fazer regra de 3 e tal, né? Então, eu tenho uma calculadora completamente gratuita, certo? Eu entrar no meu link da bio no Instagram, tem lá, calculadora de óleos essenciais. Você clica, acessa lá, vai ter que botar um e-mail, né, e tal, e você vai ter... Que demais! Parabéns! Uma calculadora, não precisa instalar nada, é diretamente online. Você pode, depois que abriu a página da calculadora no seu celular, você vai ali no menu do navegador, e salva a página na sua área de trabalho do celular. De modo que sempre você vai ter em sua mão uma calculadora ali disponível. Muito bacana. Você fazer diluição. Né? Quais são os... Aí, a gente começar a falar de doses e diluições, a gente precisa falar dos carreadores. E aí os óleos vegetais, ou os géis naturais, né? Os géis vegetais, como o de babosa, mesmo aloe vera, já são suficientes. Certo? Pontos de aplicação importantes também são muito bons, porque como os cãezinhos eles podem tender a querer lamber, então a gente pode colocar aqui num ponto que ele não consegue alcançar. Pontos que ele não alcança. Né? Se você quer uma inalação, você pode aqui. Se você quer espantar pulgas, você coloca aqui. Claro que tem lugares que, se você tiver, por exemplo, eu tive um paciente peludo que estava com malacésia no corpo inteiro, né? E assim, é muito grave, é muito feio. É difícil, né? É um negócio difícil de tratar. Muito difícil. E ainda ela fica nativa no ambiente, na residência. Então o animal melhora, depois volta de novo porque estava na grama, porque estava em algum lugar, no sofá, e pega na rua, enfim. Vários problemas relacionados a isso. E aí, nesse caso, o uso tópico precisa ser feito, certo? Mas lembrando-se sempre que a gente precisa utilizar em concentrações bem baixas, mas também que não sejam tão baixos que não tenhamos o efeito terapêutico. Então, por exemplo, o uso de óleo essencial de orégano, eu consegui. Orégano e tomilho. Adoro orégano. Orégano eu amo. E o cilantro, que eu adoro, que é o coentro. O coentro. O orégano, junto com o tomilho, tem alguns artigos científicos mostrando que eles conseguem erradicar a malacésia em um tempo muito menor
Certo? Tem vários óleos essenciais que podem ser utilizados, mas o Sim, orégano ele é muito bom, por exemplo, para usar em cães a 1%. Né? Agora você precisa utilizar o o colar, colar. né? Para ele não ficar lambendo, porque Sim, ele pode gostar do aroma, né? Ele pode gostar do sabor e ele não pode sim. ficar lambendo aquilo. Ele não pode. Né? Então, isso é uma coisa que você poderia usar. Ansiedade, por exemplo. A gente aí qual é o uso? Né? Eu estou falando da malacésia porque ela é uma infecção tópica. Sim, Mas sim. para um comportamento abusivo, para uma ansiedade, épocas de fogos, né, que eles ficam super assustados, o uso de uma lavanda, aí a gente tem que ter cuidado com a lavanda que a gente vai usar, porque não pode ser uma lavandula dentata, tem que ser a lavandula angustifolia ou a lavanda Olha, vera, isso é certo? importante, porque tem muita lavanda que não tem a especificação do tipo, né? Só coloca um óleo de lavanda. Aí você tem que olhar atrás, na parte de Tem que trás, geralmente tem. Tem que ter, Tem né, que ter Vitor? cuidado. Tem que ter cuidado com isso. Então, a lavândula dentata, ela produz muitas cânforas, muitas cetonas, que são tóxicas. Podem vir a ser tóxicas. Mas a lavândula angustifolia não. Ela tem menos de 1% de cânfora. Né? Menos de 1%. Então, ela é muito segura. Muito Ótimo, segura, certo? ótimo. Em dose. Procura Boa sempre. Esse é dica, muito bom. boa dica. Um outro óleo essencial que é muito bom para cães é o cedro. Cedro Virgínia, muito bom. A maioria Tá, dos cedros, né, os juníperos virginianos, eles são muito, muito bons, porque acalmam, tem um aroma madeirado, tem uma baixa toxicidade, você pode colocar no ambiente, né? A lavanda também pode colocar no ambiente. E sim, quando a gente está falando de colocar no ambiente, a gente tem que lembrar de novo da rota de fuga, tem que lembrar de tempo de exposição, em quanto tempo ele vai ficar ali exposto, certo? E lembrar também que, deixa eu pensar uma coisa que eu acho que é importante, que me fugiu. Ah, que quando a gente está usando no ambiente, a gente está usando, fazendo uso de uma diluição. Só que a gente sim, está diluindo no ar. A gente está diluindo no ar. Né? A gente fala de diluição, geralmente é num meio carreador, mas a gente pode diluir no ar. Né? E aí você tem 3 dimensões, né? numa sala, num quarto, 3 dimensões, você vai usar ali 1, 2 gotas, que vai ser difundido no ambiente inteiro. Então fica com uma sim, concentração bem baixinha. bem baixinho. 1 gota para começar é excelente, Ótimo. principalmente para pets menores. Você já Vitor, sente. desculpa interromper. A gente tem que pensar também do tamanho do ambiente, né? Muitas vezes você tem um ambiente muito grande e aí você consegue até iniciar com uma gotinha ou duas, né? Uma dose até um pouquinho maior, porque o ambiente é muito grande. Se você pegar uma gota, você não consegue nem sentir. Pode sim. Mas um Pode ambiente sim. geralmente de um tamanho de um quarto, por exemplo, eu acho que é seguro sim, iniciar com uma Isso, tudo gota. bom senso, com certeza. E outra coisa importante, as pessoas acham, né? Ah, eu não estou sentindo o aroma. Acho que não está bom ainda, não está boa a dose. Mas lembre-se que a sensibilidade olfativa do seu Muito cão é maior. muito maior. Mas Exato. muito maior. E a absorção dele é muito maior e o efeito fisiológico que ele vai ter é muito maior. Sim. Então, deixa ali 1 gotinha, 2 gotinhas é o suficiente no difusor para você ver uma reação dele. Outro óleo que o cão pode gostar muito é o gerânio, que é muito tranquilo. Meu cachorro, particularmente, ele gosta muito de gerânio, ele É gosta muito da mesmo. salva esclareia, né? Ele quase fica em transe com a salva esclareia. Olha. Ele fica ali relaxado, dormindo, deitado, fica lá, apagado mesmo, ele adora, mas uma dose muito pequena. Muito baixo. Né? Então, deixa eu pensar mais, o que você pode pensar, né? De comportamento. Outra coisa, usou o difusor, não vem imediatamente o efeito. Espera pelo menos 1 hora para ver como é que ele vai se comportar, para ver se ele vai sair do ambiente. Um dos erros que eu vejo muito comuns é de você querer colocar o difusor muito perto do cão, de modo que as gotinhas, aquela nuvenzinha chegue nele. Não precisa disso. Não precisa. Se você fizer isso, aí sim os riscos são São maiores, maiores. porque ele vai estar inalando diretamente ali aquela gota toda que era para estar diluída no ambiente. Então a gente precisa realmente desse cuidado, dessa observação. Né? Deixa eu pensar mais. O que mais eu acho que é importante? Para comportamento de ansiedade é muito bom esse, né? Cães que ficam muito eufóricos, cães que ficam com muito medo quando o dono sai, né? Cães que Ah, têm eu tenho, medo. olha aqui, Olíbano. O líbano ele é muito seguro para cães também, Nossa, pode ser utilizado, maravilhoso. muito seguro. Certo? Então a gente tem que cuidar com isso. Deixa eu ver. Eu já acho que, não sei, o que a gente pode falar? Deixa eu ver.
Deixa eu ver se tem alguém Ah, perguntando alguma coisa. tem gente perguntando para coceira, fungo. Ele falou, né? Deu algumas dicas de alguns óleos. Eu acho que os óleos calmantes também, como lavanda, ajudam sempre a acalmar aquele cão que está muito agitado por causa de um prurido intenso, por exemplo. Então, talvez. O que que você diz de misturar esses óleos, Vitor? Olha, alguns óleos são muito bons, outros tem que ter muito cuidado, certo? Sim, Então, por exemplo, um óleo que todo mundo gosta, que a gente acha super legal, é o de melaleuca. sim, Melaleuca é ótimo para infecções, é ótimo sim, para afecções principalmente fúngicas, sim. certo? Agora precisamos lembrar da dose, mais uma vez. Porque Isso. enquanto que tem gente que pratica o uso da melaleuca 20, 15, 30% para uma infecção na pele humana, no cão não podemos fazer desse jeito. Hum, A resposta que eles podem ter também pode levar mais tempo do que a gente está acostumado. sim, Né? Quando a sim. gente usa um remédio alopático, assim, uma bomba de antibiótico, uma bomba antifúngica, a gente sente uma resposta rápida, É um pouco mais verdade, é rápida, e a verdade. gente precisa ter um pouco de paciência com o óleo essencial, porque muito embora ele seja muito efetivo, nós não podemos incorrer, não podemos expor no nosso cão a uma dose alta. Sim, Ele é sim, super efetivo numa dose mais alta, mas a gente não pode expor o cão. A gente não pode sim. colocar ele no risco de o tratamento causar mais danos do que Mais benefícios. Não danos que podemos de jeito benefícios. nenhum. É o que Então a você gente precisa ter um falou, pouco de né? A gente paciência. sempre. Menos é mais, né, Vitor? Sempre que começar. É Isso. o que eu sempre falo também. Começou qualquer coisa, mesmo que seja natural, porque às vezes a pessoa acha que é natural, pode usar à vontade. À E vontade. não é É assim. verdade. Não é assim com as Não, ervas, com os chás, com a aromaterapia, com não, alimentos. Então não é assim não. para nada na vida, né? Tudo tem que ter Nada na ponderação e vida. sempre começar com menos e ver a reação do E, animal. E se você, é claro, tiver com uma condição de uma patologia muito exacerbada, muito complicada, certamente esse peludo vai precisar de ajuda de profissional, não só de um, como de vários, como dermatologia, como aromaterapia, como nutrólogos, como fito, né? Então eu acho que é um conjunto aí de profissionais que podem estar ajudando esse paciente a estar melhorando a qualidade de vida dele. isso, perfeito, perfeito. E também tem um outro mito assim que é muito comum, que é dizer assim, como é coisa natural, demora para fazer efeito. Não demora não, né? Não, não é porque é natural que demora. O que pode demorar talvez é a dose que a gente esteja usando, é a Sim, maneira que a gente esteja usando, que não esteja sendo sim, a melhor maneira de aplicação, porque senão a gente pode sim ter um efeito sim, bem sim, rápido, respostas praticamente imediatas a depender do caso. Por exemplo, sim. em comportamentos, né, o efeito é muito mais É rápido do que rápido. numa infecção Um fúngica. comportamento é muito rápido. É muito rápido, mas é É, muito rápido mesmo, não é, tem sombra de dúvida, né? Então é isso. Então, dito isso, acho que é legal, né, de a gente sempre ter esse cuidado, a particularidade. Eu sou, sabe, já aqui um pouco avesso a falar muito de ficar fazendo protocolos como se fossem dicas. sim, Eu sou sim. avesso a isso, Aham. porque é muito fácil a pessoa errar. É Sim, muito fácil a sim. pessoa errar. E depois ela vai errar e vai dizer, eu vi uma A live que culpa o Vitor é, Leão a falou culpa é que era dele. assim e tal. Então, eu não gosto disso, por esse motivo. Aham, Segundo aham. motivo é porque uma das minhas particularidades é que eu não entrego nada pronto. Eu não gosto de entregar nada pronto. Eu Sim, gosto de entregar um desafio para você. sim, Eu gosto de entregar uma maneira para você aprender a pensar. sim. E aí sim, a partir de uma base de conhecimento, você está apta a resolver os problemas, a Claro, encontrar soluções com criatividade. Eu sim. prefiro entregar autonomia do que entregar a receitinha pronta. Eu Isso. prefiro que a pessoa saiba as receitas, que ela saiba fazer novas receitas específicas para o seu cão, específicas para o seu paciente, do que entregar e dizer, essa receita serve para todo Isso vai mundo, resolver o isso aqui é problema da sua vida e do qualquer seu uma das, cachorro. é, qualquer uma das 8 bilhões de pessoas no mundo vão se beneficiar com esse protocolo. Eu não Sim, concordo. sim, Eu não sim, propago esse tipo de sim. informação. Assim, tem muita gente propagando, né, esse tipo de informação. Então, eu não preciso ficar propagando ele. Vocês podem ir atrás de outros se vocês quiserem esse tipo de Isso, informação. isso, Agora, quando a pessoa quer pensar, aí pode me procurar, que eu vou isso. fazer de tudo para a pessoa aprender a pensar, a pessoa aprender a entender, a pessoa aprender a usar, né, ter maestria, ter domínio de fato. Certo? Exato. Então, Isso é muito importante, né? A gente até difunde a informação, mas lógico que tem que ter muito estudo, muita dedicação, né, para você estar fazendo essa coisa sozinho, né, de forma correta.
Não é isso, Vitor? Isso, perfeito, perfeito. É sempre E bom já que eu lembrar falar, isso. assim, eu já estou tendo, eu tenho uma live agora, mais tarde, Eu às sei, você tá cheio 7h30. de live essa semana. E aí o que acontece? Eu quero falar para você uma coisa que eu acho super importante, que é, ano passado, em outubro do ano passado, o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, Sim. eles liberaram uma nota técnica autorizando o uso dos óleos essenciais por profissionais da enfermagem. Que bacana Eu isso. costumo, isso para mim é uma grande conquista. Sim. Segundo, é que esse ano, dia 19 de janeiro, agora, semana passada, o Conselho de Nutrição autorizou também o uso da aromaterapia por nutricionistas. Olha que E aí eu legal. digo muito isso para as minhas alunas e para a minha audiência, que a aromaterapia não tem volta. Não tem volta. Necessariamente, a gente vai ter cada vez mais profissionais buscando realmente entender o que são os princípios ativos naturais dos óleos essenciais, Sim, tendo a autorização do seu próprio conselho e buscando uma profissionalização. E sim. aí eu tenho certeza que não vai demorar muito para que os veterinários também tenham essa autorização. Não vai Com demorar. certeza, com certeza. Eu acho que a informação é tudo. A gente tem que plantar essa semente da informação. E lógico, se você está interessado, se aprofunde. O Vitor, por exemplo, ele tem vários cursos muito bacanas. Eu tô doida para fazer. Tô procurando um tempinho na minha agenda para entrar nesse curso que deve ser top, né, Vitor? Depois eu vou colocar o link do Instagram dele aqui para vocês tiverem até para acessar a calculadora e o link dos cursos. Tem vários cursos gratuitos. E ele tá na semana de curso, né? Tá pilhado essa Nossa, semana. quando eu entrei na live, eu vi que você estava falando de qualidade dos óleos essenciais, e é uma Sim, pergunta assim, recorrente. Eu, isso. particularmente, posso falar que eu já analisei muitos óleos essenciais do meu próprio bolso, porque muitas empresas não fornecem laudos técnicos específicos. E eu, sabe já, que atendo pacientes oncológicos, atendo pacientes com problemas Sim, neurais, eu sim. não posso me arriscar a recomendar um óleo essencial que tenha resíduo de metal pesado, que tenha resíduo de agrotóxico, de jeito nenhum. Que Não vai é só só para óleo piorar, essencial, é para principalmente tudo. câncer, né? Não tem como. E muito menos, né? Se um paciente meu que já esteja saudável, que não esteja com isso, eu também não quero colocar ele, expor ele a esse tipo de Ah, produto. sem Então, dúvida. eu mesmo analisei muitos óleos essenciais no Brasil, encontrei muitos metais pesados, encontrei agrotóxico, encontrei adulterações, de modo que Vitor Leão, tive que importar, tive que trazer de fora muito óleo essencial durante muito tempo, Eu imagino. né? E é uma pergunta assim, muito recorrente, né? Qual é a marca que eu recomendo? Qual é o óleo que eu recomendo? Eu vou dizer para você com muita sinceridade. Eu não gosto de entregar nada pronto. Então, o que é que eu faço? Eu escrevi um livro específico para ensinar as pessoas como escolher, como Escolher. identificar a qualidade. Certo? E aí também está disponível, é completamente gratuito, né? Porque eu quero realmente que as pessoas tenham acesso a óleos essenciais de boa qualidade, mas que Sim. não é pela marca, não é pelo preço, não é pela nacionalidade. Tem outros detalhes muito mais importantes que a gente tem que levar em consideração, porque eu vou dizer para você, só ano passado, 30 empresas deram entrada na Anvisa para comercializar óleos essenciais no Brasil. 30 empresas novas, que a gente não sabe a procedência, que vão estar aí colocando os Ah, com produtos no mercado. certeza. Com A certeza. gente não sabe de onde vem, não sabe qual é a procedência, não sabe o que é, não sabe de nada. Então a Sim. gente tem que, nós como consumidores, eu gostei muito como você começou, né? Já fiquei feliz quando você começou dizendo assim, não é só para óleo essencial, é para tudo. Sim. É para tudo. Sim. Temos que ter muito critério, temos que olhar bem a Ler bula, os olhar os rótulos, né? A rótulos, gente tem que aprender a ler rótulos, né? tem que aprender a ler, porque a legislação, infelizmente, não nos protege. Não. Não, não, de jeito nenhum. E eu digo isso não, também para alimentos, nutracêuticos, medicações, a gente tem que ler, né? Muitas vezes no rótulo está dizendo uma coisa, mas a embalagem, o que tem ali dentro é outra, né? Então, infelizmente, a gente tem esse problema. Temos que ler mais. Isso. Então, fica aí o convite também, né? Se alguém quiser aprender mais de como escolher os óleos essenciais, está lá o e-book, está gratuito também, é doação minha, são doações minhas, né? Eu quero que as pessoas... Uma das minhas missões, sabe, é de elevar os níveis das discussões, elevar o nível do assunto. A aromaterapia está muito embaixo e eu quero elevar esses níveis.
E aí, como é que eu vou levar? É levando a conversa. Você vê que eu gosto de falar, não gosto de entregar receitinha, não gosto de entregar diquinha. Eu quero que você se eleve junto comigo. Se as pessoas Sim, conseguem, se eu consigo sim, transmitir sim. isso, nossa, eu me ganho dia. Eu ganho Isso é dia. Como muito alguém diz assim, importante, nossa, Vitor. Isso é muito importante. Eu sempre falo nos stories, eu sempre estou aqui dando dica também, justamente para as pessoas pensarem: olha, eu vou fazer dessa forma, por quê? Porque você precisa fazer por isso. E como eu vou fazer de forma isso, segura? Por causa disso. Não fazer assim e pronto, né? Isso é muito isso. importante. Trazer evidências, o que é que a ciência fala, como se posiciona, para a gente não romantizar, não Exato. tornar uma coisa uma prática esotérica, né? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E É, sim, eu estou dando um curso gratuito agora, né? É um curso que não é um curso, vamos dizer assim, de aromaterapia. Eu não vou ficar falando de óleo essencial, de protocolo, de dicas, essas coisas assim, não vou. Eu vou falar da profissão aromaterapêutica. Né? Quem é a aromaterapeuta? O que é que o aromaterapeuta precisa desenvolver? O que é que está por trás da prática da aromaterapia? Onde é que a aromaterapeuta pode atuar dentro do mercado de trabalho? Precisa ter algum certificado XYZ? Precisa estar vinculado a alguma associação? Então, eu fui bem mais para a prática. Se fala muito da aromaterapia, se fala pouco do aromaterapeuta e da sim, aromaterapeuta. Eu sim. me E debrucei isso, sobre isso. isso é muito bacana até para o próprio tutor e para a própria pessoa saber escolher um profissional de qualidade, um profissional que tenha conhecimento no assunto, né? Perfeito. Precisamos apresentar para o mercado profissionais de qualidade. E Sim, tem pouquíssimas pessoas sim, que têm um sim, conhecimento profundo, que realmente buscam entender, que realmente está se perguntando, será que é isso mesmo? Será que é só sim, isso? E se sim. questionando, né? Isso é muito importante. Então fica o É. convite aí, se alguém quiser participar. As inscrições são completamente gratuitas, né? Só se inscrever lá, são 7 aulas, tem muito conteúdo, só fica essa semana, tá, Jaque? É Tá. só essa Eu semana vou que o colocar o conteúdo seu fica link disponível. e certamente vai ter muita gente participando desse curso. Está imperdível. Eu estou com a semana por Tá? aqui, mas eu certamente vou, quando eu conseguir uma folguinha, vou estar lá para fazer também. Super E eu vou recomendo. recomendar, vou fazer uma recomendação para você ó, de um livro. Para quem Ah, gosta de joia! leitura, certo? Eu gosto também de recomendar. Como eu gosto de pessoas estudiosas, então eu gosto de recomendar livros, não gosto de recomendar dicas. Ótimo! A Nayana Maurag, ela é uma excelente profissional. Ela tem um trato muito Legal. sensível da utilização dos óleos essenciais e dos hidrolatos em animais. Ela Joia. tem tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Mas ela tem um viés da medicina tradicional chinesa, que é a escola dela, né? Faz parte. É, Tem sim. muita coisa que você pode se inspirar aqui, muita coisa você pode descartar, mas muita coisa você pode se Bacana. inspirar. Depois você me manda a foto que eu vou compartilhar para o pessoal, Vitor. Pronto, perfeito. Óleos Essenciais para Animais, da Nayana Morag. É uma excelente leitura, né, para quem Show. está querendo se aprofundar um pouco mais nisso. Claro que Show. o livro ele não esgota o assunto, né, mas Sim, ele pelo menos mostra um âmbito, uma perspectiva assim, mais sim. ampla de uma profissional muito competente. Confio muito no trabalho dela. Joia, É um trabalho joia. excelente, muito sensível. Ela faz até parcerias com pessoas que sabem se comunicar com os animais, assim, uma coisa muito louca mesmo, É, né? Eu gosto é. muito disso. Gosto muito Legal, disso. Vitor. Muito obrigada de coração por você tirar seu tempo aí, que eu sei que essa semana está muito corrida. Eu aproveitei meu post essa semana da Melaleuca. Eu te chamei para vir aqui me ajudar a responder as perguntas. Muita gente com dúvida em tudo. Eu já falei logo de cara, não. Eu só tenho experiência, pouca experiência em óleos essenciais. Vou chamar alguém que consegue falar para vocês com mais certeza e com mais clareza sobre isso. Muito obrigada mesmo por aceitar aí o meu convite. E Legal, para mim é sempre um um prazer. prazer aí, com certeza a gente vai fazer mais lives aqui. Com certeza, conte comigo. Conte Tá comigo. A joia. gente fala, hein? Obrigada, um beijo aí, fica com Deus. Tchau, tchau, querida. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Obrigada. Tchau.